Saudações em Cristo, graça e paz, uma boa noite. Estamos num final de semana muitíssimo ocupados, estávamos no Acarape, alguns desde ontem, ou antes de ontem, na verdade. Hoje pela manhã foi muito bonito lá, a festa. Nós tivemos uma mesa de diálogo, um table talk lá, com o pastor Roberto, pastor Nelson e com o pastor Henrique. Creio que o tema que eu cheguei no final era marxismo cultural. Acho que era um diálogo que tem alguns tópicos do marxismo cultural. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma breve pregação lá, um ano depois da inauguração. Deus tem abençoado, estava muito cheio. Teve aquela comida lá, eu não sabia qual era o cardápio, e eu digo, para não arriscar, eu vou levar aqui uma picanha, uma maminha. Eu sei que deu certo, viu? Deu para arriscar lá o almoço. Tivemos a presença do prefeito da cidade, da sua esposa, a Paula, e o prefeito Edilberto conosco. Foi bom, porque já sabemos da notícia que vai passar o asfalto bem ali na porta da igreja. Coisa maravilhosa. Isso é bom para nós, da igreja ali. Aquela rua é um pouco movimentada, cheia de esgoto, e lá no Acarape. Então Deus é maravilhoso. Quero então justificar a ausência de muitos irmãos, estão cansados. Vocês que vieram aqui, estou vendo a cara de vocês aí, Eu também não parei desde cedo, não deu para tirar o sagrado cochilo, não deu para tirar, porque nós estávamos com a agenda bastante cheias, as nossas agendas, mas graças a Deus. Vamos deixar aí a oportunidade para as crianças com seus e suas professoras poderem dirigirem para suas classes. A bênção boa é que nós já compramos o ar-condicionado, vamos só agendar a instalação de todos os 3 e todas as salas ali em cima terão ar-condicionado. A gente, pela fé, já tomamos esse passo e agora falta só a instalação. Nós estamos organizando. A Adriana, como vocês podem ver, não solta, não larga da Olívia. E ela diz, nós vamos ser avós, E ela diz assim, quem pariu Mateus que balance, Falando para o Juan e para a Erison, ela falando, quem pariu Mateus, ela diz assim, sei lá como é que é, como é que vocês acham que eu vou ficar? Eu digo, vai porque eu sei que vai ser um negócio sério, viu? Quando eu amanhecer o dia, a Adriana deve estar lá na porta da casa do Juan e de Edson lá. Ela está dizendo que não, mas eu vejo aí. Mal viu a Olívia, largou tudo, me encheu até de bolsa de tudo e correu para pegar. Está na cara, viu? Que ela vai dizer quem pariu Mateus que balança. A nossa Rosinha, Rose Grace, porque é meia gringada, o nome da criança, mas o nome dela é o nome da minha mãe. E aí o Juan foi esperto. Quando ele botou o nome da minha mãe, eu já decidi que a menina não vai faltar nada até os 30 anos. Eu só paro depois que ela completar 30 anos. Brincando, mas os 2 avós, Nós aqui, os avós lá nos Estados Unidos, só tudo que vem querem comprar, querem dar chegada. Tomara que ela chegue com saúde, isso é que é importante. E graças a Deus até o momento ela está com saúde, a nossa netinha. Vamos abrir as nossas Bíblias para Gênesis capítulo 50. Eu diria que eu estou chegando aqui no fim de uma jornada. Foram mais de 20 domingos que eu estive com vocês em Gênesis, do 37 até os 50. Gênesis capítulo 50, a última mensagem que nós temos para considerar. A partir do próximo domingo, nós já vamos dar início a um programa que todos nós conhecemos, que é o Família Completa para Cristo. Nós já separamos a igreja em 4 grupos, todos congregados, membros, nós dividimos em 4 grupos, e cada grupo vai ter um patriarca, agora dessa vez vai ser profeta. Pegamos os profetas maiores, pegamos Isaías, Jeremias,
Daniel, está faltando um. Eu botei Amós porque o cara era boiadeiro, agricultor, plantador de sicômoro, acaba duro, e eu pensei, quem é que vai ser de nós quatro, né, o Amós? Só que eu lembro os irmãos, eu vou ter que ter um backup, porque eu vou estar viajando bastante, como eu disse a vocês, no mês de novembro, a partir do dia 6, 7, nós vamos, eu sou um dos representantes da rede Norte e Nordeste da COP26, a conferência da ONU. Eu vou estar lá representando isso lá no Reino Unido, na Escócia, em Glasgow. Depois nós vamos para Angola, 12 dias, depois vamos para Guiné-Bissau. Nesse inteirinho nós vamos passar só 2 dias em Frankfurt, só 2 dias. Mas é muito tempo. Assim que eu chegar, eu preciso de uma cirurgia do abdômen aqui, dessas hérnias que eu estou aqui no abdômen e umbilical também. Preciso logo em seguida, dia 2 ou 3, já correr para a cirurgia, 15 dias de recuperação. Eu não sei como é que vai ficar a questão da fala, mas porque força muito essa parte aqui, o diafragma que está pendurado aqui do lado esquerdo. Vocês sabem que eu sou todo remendado. Acho que deu origem ao Frankenstein, né? Acho que fui eu, né? O diafragma meu não é aqui não, é bem aqui, viu? Quando eu me queixava da dor na costela, era o diafragma que é do lado esquerdo meu, por conta de uma brincadeira de criança. Terminei pendurado num portão de lança, espetado lá e tentando escapar com vida. Não foi uma briga de foice, não. Então vamos nós para Gênesis. Eu falei um pouquinho, pretendo ser breve, Gênesis, mas quando eu digo breve, para mim é 40, 45 minutos, eu acho que vocês percebem a minha brevidade fácil. Gênesis capítulo 50, eu queria ler com vocês todo o capítulo, vou tentar só ler, mas eu quero só pontuar para vocês a divisão básica do texto à medida que a gente lê. Que se você for olhar bem direitinho, você vai ter aqui toda uma procissão fúnebre de Jacó. Quando ele encerra as bênçãos, nós percebemos do 1 até o 14, que nós vamos estar do falecimento dele, e toda uma procissão fúnebre de Jacó vai até o versículo do 1 até o 14. Aí então, do 14, você encerra essa procissão, aí você vai de 15 até o 21. 15 até o 21 é bem fácil, as suas Bíblias têm até cabeçalho falando sobre magnanimidade de José para com seus irmãos. Interessante como os títulos podem nos guiar a uma direção bem distinta, e é um foco que não é o foco do autor. Em nenhum momento José gostaria de ver um título de uma narrativa dessa que fala da magnanimidade dele, porque não é isso que ele faz no verso 19, no verso 20. Então, do 15 até o 21, vocês têm ali uma afirmação fiel da soberania de Deus, a soberania de Yahvé. E então, na parte final, que é do 22 até o 26, a declaração de despedida de José, e ele mais uma vez irrompe em fé e declara a mesma coisa que seu pai. Então vamos ler, prometo que eu só vou ler, eu não vou explicar os detalhes agora, depois eu só vou escolher algumas partes para vocês entenderem um pouco da estrutura linguística, eu vou chamar do texto, o contexto particular, e daí a gente vai para uma abordagem um pouco teológica, por isso é que hoje eu vou usar os slides. Deixa eu só testar, ver se vai prestar. Ver se está ligado aqui. Primeiro ver se tem pilha. Tá não, está prestando não. Passou lá. Pronto, pode voltar aqui, não foi eu não. Vocês passam daí. Diz o seguinte o texto de Gênesis capítulo 50. Então Jacó expirou, José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Não tem como a gente ler e não fazer comentário, né? Eu pelejo, eu prometi, mas eu estou aqui me coçando, porque se eu não disser a vocês
que esse momento aqui é um cumprimento daquilo que Jacó disse a José. Eu estou chorando hoje, não vou conseguir pregar não. Essa passagem aqui é osso. Eu troquei toda a temática para eu não chorar. Mudei tudo, digo eu vou dar um peso teológico e os irmãos veem os detalhes, mas não tem jeito não. Mas Jacó disse no 46, ele disse no 46, no capítulo 4, ele diz: eu nem imaginava sequer ver o teu rosto. E eis aqui estou. E ele diz que José vai ter o privilégio de poder fechar o rosto dele. No 46, para esse momento aqui, tem aí em torno de 22 anos. 22 anos se passaram. Não vou comentar não. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Gastando nisso 40 dias, típico no Egito era 70. Então tem coisas aqui que a gente não entende. Pois assim cumpriram os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Talvez tinha uma procissão paralela. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos filhos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo, presta bem atenção nessa frase, subir. Desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Versículo 7. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, meu Deus, eles quase que replicaram uma rota que eles só iriam fazer 400 anos. Alguma coisa aqui está querendo ser comunicado, mas nós não temos, a linguagem é muito crítica, muito compactada, criptografada, codificada, que não dá para saber, mas dá para a gente entender. O claro é que, por alguma razão que nós não sabemos, a peregrinação para sepultar Jacó, e José não fala tudo, José não vai dizer: meu pai disse que não queria ser enterrado nessa terra, queria ser de Canaã para Faraó, mas eles seguem quase que a mesma rota, seguindo aquilo que Israel, que estaria no Egito em 400 anos sob o domínio dos Ixos, eram outros, não eram esses grupos aqui, não eram nativos, eram Ixos. Eles seguem a mesma rota, quase que replicando, fazendo um ensaio daquilo que aconteceria 400 anos, quando finalmente os israelitas sairiam do Egito, iriam subir para Jerusalém. Detalhe, tem jeito para mim. Fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, o aposto aí, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mitzraim. Literalmente aí, Mitzraim é a palavra para Egito, né? Para Egito. Pranto
dos egípcios, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre, até a localização geográfica é precisa. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Deixa eu dar uma nota aqui rápida. Desse versículo 15 até o 21, aqui nós temos o que nós chamaríamos de o ápice da tensão entre José e os seus irmãos. Tudo começa no 37. Tudo está lá no 37. E aqui eu preciso destacar uma coisa interessante. Vou falar nada não, tem jeito não. Vou tentar ler. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal. Obrigado. Retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles não entenderam a graça. Não entenderam a graça. Muitos crentes não têm a mínima noção da graça. Tem hora que eles pensam até que são salvos por obras. Tem hora que a sua pecaminosidade é tão aguda, isso é bom, mas que faz com que eles esqueçam disso. Um desses era Jonathan Edwards. Ele era tão sensível ao pecado, tão sensível, que tinha dias que ele duvidava da própria salvação. Era ali que o Edwards tirava o olhar da graça soberana de Deus para colocar em si mesmo. E nós somos muito parecidos com esses aqui. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. É bem possível que Jacó temia isso, sim. Até é possível que o próprio Jacó, não pensemos que eles podem aqui estar mentindo porque eles estão com medo. É possível que Jacó havia preparado, dizendo: olha, pai, será que José não vai mandar arrancar o nosso pescoço? Ele é poderoso, o que nós fizemos com ele foi cruel. E talvez Jacó sim mandou dizer. Pode ser, pode também não ser, pode ser que com medo eles foram lá e usaram o nome do seu pai. Eu tenho dúvidas, acho mais tendencioso que realmente Jacó deu essas instruções a eles, que José morava em outro lugar. José era grão-vizir, era autoridade. Mas continua. Versículo 17, eles dizem: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, olha como muda. Eles terceirizam a linguagem, um pedido de perdão. Jacó disse, terceira pessoa: perdoa teus irmãos. Mas de repente entra num diálogo pessoal, porque eles mandam mensageiros, porque certamente eles têm medo e tinham um plano talvez. Se nós formos e José quiser nos matar, ele tem a chance ali, mas vai alguém lá. Eles mandam um mensageiro. A prova está logo em seguida no verso 18, mas ele diz: te rogamos, nós rogamos a ti, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou
enquanto lhe falava. Várias vezes ele vai chorar. Depois vieram também seus irmãos. Lembra do sonho do capítulo 37? O meu feixe ficou no meio e os feixes de vocês se prostraram. Eles não têm mais nenhuma dúvida de que aquele sonho se tornara realidade e já sem nenhum receio, eles chegam diante de José, que tem o poder da vida e da morte. O texto diz que eles vieram, se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus escravos. Sua versão optou por traduzir avad, doulos, ou grego ou hebraico, a tradução preferiu traduzir como servos, aliviando a questão. Verso 19. Respondeu-lhe José: não temais. Ele já disse isso antes no 47. Ele já havia dito isso antes. Mas ele tem que relembrá-los. Não tenham medo. Não tenham medo. E a base mimética de José, para poder garantir aos seus irmãos que eles não deveriam temer, é a própria benevolência de Deus. É a própria benevolência de Deus. Ele imita Deus na sua benevolência e ele coloca-se claramente numa pergunta retórica. Ele diz: estou eu por acaso em lugar de Deus? Vocês estão pensando em retribuição de pecado, castigo de pecado. E José diz: isso não compete a mim. A retribuição do pecado é competência exclusiva de Deus. Agora, quanto a mim, a pessoa de Deus é o paradigma da minha ação. José consegue imitar a Deus na sua benevolência como nenhum outro personagem. Nem mesmo Daniel. Ele consegue imitar claramente. E aí ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. A nossa versão, a Bíblia nossa, é só uma versão, passou pela mão de tradutores. A nossa versão, ela optou por traduzir a mesma palavra por maneiras distintas. E eu creio que isso dificulta a gente de entender o que está acontecendo no texto. Toda tradução é uma interpretação, não tenha dúvida disso. Não é à toa que os tradutores são chamados de traidores com facilidade. Eu sou tradutor, vocês sabem disso. Eu e o Lucas estamos fazendo uma tradução de um projeto de 1.600 páginas. 1.600 páginas nós estamos traduzindo. É um dicionário grego e hebraico para o português. Todo tradutor. Então, quando a gente olha isso, já estou expondo, vocês vão perceber que a mesmíssima palavra, me ajuda aí, passa lá, pode passar, eu vou pular muita coisa aí. Eu não estou com condições hoje não, hoje eu fiquei meio mole. Pode passar. Vai lá para... Pode passar slide por slide, até chegar quando eu disser volta, pode ir. Pode ir, depois eu volto para isso aí. Aí, pode voltar. Aí. Esse tem o laser, dá para ver. Se vocês perceberem aqui, rapidamente, já estou expondo o texto, vocês vão perceber que, observem como José declara na frente dos seus irmãos. Ele diz: vocês, estou eu no lugar de Deus?
é verdade, vós, na verdade, intentastes. A intenção, o plano, tudo vocês tinham um propósito. Vocês intentaram. Intentaram o quê? O mal contra mim. Porém, olha como as nossas versões traduziram. Pegaram a palavra intentar, a mesma palavra que os irmãos de José fizeram. Está dando para enxergar daí de trás? Está dando? É a mesmíssima palavra, Rachav, mesmíssima, Rachav, mesma palavra. Aí eu pergunto, por que aqui foi traduzido, vocês intentaram o mal, e passa a ideia de que, depois que o mal aconteceu, Deus transformou, tornou o mal em bem. Passa ou não passa na sua versão essa ideia? Mas não é isso que o escritor de Gênesis, Moisés, tem em mente, não é isso que José tem em mente, porque se tem uma coisa clara nesse texto aqui, clara e absoluta, é a soberania de Deus graciosa sobre a vida do seu povo, um grupinho, um homem, uma família, que vai se tornar a nação agora no capítulo 1 de Gênesis. Deus está traçando cada detalhe. E aí onde vem a questão que a gente precisa discutir, é que a mesma palavra, vocês intentaram uma coisa, Deus intentou outra. Vocês intentaram, Deus intentou. Olha lá para o texto. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, intentou o bem. As ações dos irmãos de José estavam toda, eu nem sei falar a palavra, entretecida, enrolada, emaranhada com as ações de Deus. As ações malignas do mesmo evento. Nós não estamos falando aqui de evento diferente. Nós aqui queremos fazer distinção. É o mesmíssimo evento. Da inveja, do ódio, ao sonho, ao sonhador, ao plano de tirar a vida do rapaz, de vender o rapaz, da escravidão, da prisão, da libertação, do esquecimento lá na prisão, até onde ele chegar. José é muito claro no que diz respeito a isto. Vocês, neste mesmo evento, traçaram tudo de forma maligna. Ou seja, vocês são inteiramente responsáveis. Inteiramente responsáveis. Os irmãos de José não vão dizer, se Deus intentou, então, é moleza. Aí, o que é que a gente ia fazer, né? Se Deus intentou, era Deus. José diz, vocês intentaram o mal, não confundam, vocês são responsáveis por cada detalhe daquilo que eu passei. José não isenta os seus irmãos dessa ação, desse evento maligno. Mas José reconhece que naquele mesmo evento, de forma misteriosamente obscura, escondido, Deus estava pegando cada fio solto daquelas ações e invertendo as pontas para que toda aquela maldade que eles intentaram, no final das contas, fosse também a ação que precisava para salvar a eles mesmos. Por isso eu abro um parênteses aqui. O próprio José diz, Deus intentou o bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Fala para José não nos matar. José diz, Deus me chamou para preservar a vida de vocês. Perdoa a transgressão dos teus servos.
Eu não estou no lugar de Deus para retribuição. Mas se vocês não sabem, é fato que vocês foram maus. É fato que todas as circunstâncias caminhavam para levar-me realmente para o mais profundo do abismo. Mas a segunda palavra que está entremeada do 19, não temais, volta a ser repetido no verso 21. Isso aqui é a maneira dele dizer, está perdoado. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vou resumir, porque já tenho 20 minutos. E eu não parei de chorar um minuto sequer. Deixa eu me resumir rapidamente, gente, só para vocês entenderem. Volta lá para aquele desenho ali, só para eu situar a vocês. Dá um retorno aí nos slides. Volta um pouquinho mais. Aí. Tipicamente, a gente percebe assim, ora, responsabilidade humana, o famoso livre-arbítrio, que as pessoas usam. Eu prefiro livre-agência, porque às vezes parece que algumas pessoas pensam que a vontade é independente da pessoa, né? Não sei nem como é que isso é possível, né? A nossa vontade não é uma entidade à parte, ela está ligada a nós. Não é uma entidade à parte, mas às vezes as pessoas pensam assim, ó, aqui está os irmãos de José trabalhando nessa direção para fazer o mal. E Deus está trabalhando aqui para fazer o bem. A nossa versão traduziu dessa maneira. Ó, os irmãos de José chegam até aqui, tá vendo? E Deus pega todo o mal que eles estavam fazendo e se transforma em bem. É ou não é assim que você entende por essa tradução que você tem? Eles fizeram mal para aqui. Deus tornou em bem. Aqui para frente é com Deus. Não é assim a linguagem das Escrituras. É muito mais complexo. Vamos para o próximo desenho. Muito mais complexo. Vocês têm ilustrado, um pouco mais discutido no meu livro, mas não vou fazer propaganda do livro A Soberania do Homem e o Livre-Arbítrio de Deus. Mas tem desenho mais bonito do que esse do Dom Carson. Esse é o do Cássio. Eu achei que o meu lá está mais bonito, é mais complexo, mas está lá. Mas olha bem a diferença. Se você perceber a soberania de Deus, o Supremo Ser, na sua vontade, Ele vai e em nenhum momento Ele interrompe. Ela está aqui. Ao mesmo tempo que todas as ações daqueles irmãos, todas elas continuam aqui. Eles são e sempre serão seres responsáveis, cheios de livre agência, mas em nenhum momento você pode correr o risco de querer anular a soberania de Deus. Não pode, José não vai te deixar. E José não vai dizer, vocês fizeram e Deus transformou. O mesmo evento, está aqui o mesmo evento. Os dois intentos. Rachavá de Deus, rachavá dos seus irmãos. O intento é duplo, porque tem a origem, o intento de Deus, o intento dos irmãos. O evento é o mesmo, mas no final das contas, todas as ações malignas dos irmãos de José estavam sendo utilizadas, traçado fio a fio, para que no final das contas, a tentativa deles de se livrarem do sonhador contribuísse na realização do seu sonho. Eu preciso explicar mais um pouquinho sobre isso? Vou explicar. Como é que Deus se relaciona com o mal? Eles intentaram o mal. Deus intentou o bem. O mesmo evento, como é que Deus se relaciona aí? Eu vou fazer de forma teológica, rápida.
Primeira coisa que você precisa se lembrar é o seguinte: Deus, nas suas relações, pode passar para mim, por favor? Deixa eu mostrar, deixa eu ver se está aí. Pode passar. Para aí, ó. Volta um pouquinho. José não abre mão disso aqui, tá certo? José não abre mão disso aqui. Ninguém na Bíblia vai sequer perder tempo. Nada pode ocorrer no mundo do homem sem pelo menos a permissão de Deus. E se Deus se colocar contra algum curso, esse curso não vai para lugar nenhum. Isso é ultimidade. Eu prefiro usar o termo ultimidade. Pode passar e aí eu explico direitinho. Para aí só um pouquinho. Geralmente é aqui, ó. Como é que Deus, no mesmo evento que tinha coisas malignas acontecendo, Ele estava ali, também intentou o bem. E como é que aquilo está, aquele emaranhado se explica? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: os irmãos de José foram responsabilizados, assim como Judas foi responsabilizado, assim como Pilatos foi responsabilizado pelas decisões que eles tomaram. Todos eles. Mas nós sabemos que todos esses eventos tinham Deus e o seu propósito por trás, e eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas está aqui o lado negativo. Pergunta você: Deus, se Ele está por trás de todas as coisas, tanto boas quanto más, como é que eu explico essa relação de Deus com o mal? Deus se relaciona com o mal? Tem alguma relação com o mal e Deus? Você vai encontrar textos em Jeremias e Lamentações que diz: eu crio o mal. Meu Deus, Deus criou o mal. Aqui é um outro assunto. Nós estamos falando da relação de Deus com o mal, não da criação do mal, porque a criação do mal tem várias discussões, porque tem relação com criar agentes, seres livres. Isso já tem alguma relação. Mas tem outras posições para discutir. Mas vamos nós. Você acredita que cada um dos atos pecaminosos dos irmãos de José tem algum ato pecaminoso deles que podia escapar à soberania de Deus nesse evento aqui? Você acha que José, no capítulo 50, no verso 20, você acha que José está dizendo assim: vocês fizeram algumas coisas aí, mas, e Deus fez umas coisas boas? Vocês conseguem fazer essa distinção, ou vocês estão vendo um evento, cada um fazendo as suas ações, mas no final das contas, aquilo que os irmãos de José, vou repetir, no final das contas, aquilo que os irmãos de José estavam fazendo era exatamente, item por item, aquilo que Deus assim determinou que eles fizessem. Você acredita em qual desses? Se você for ver todas as referências que eu tenho lá atrás, volta lá para as referências agora, lá do comecinho, você vai ver que nada escapa. Lá do comecinho, por favor. Eu vou começar a fazer o desfecho, espero que você tenha me entendido. Não se vendem 2 pardais por um aço, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Deus controla até isso aqui, pode passar. Deus controla as ações humanas. Jurou o Senhor dos Exércitos: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Passa mais um textozinho básico. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Conselho, propósito, farei toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Vai lá para você ver se você tem dúvidas. Quem é que tem a última palavra? Pode passar. Daniel, tem alguém mais forte do que reis? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, que não tinha nenhum desses poderes aí, a palavra dele é vida e morte. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o querer do Senhor,
ele o inclina como quer. Quer mais? Passa. Atos. Juntaram-se os judeus, Pilatos, Herodes, todos esses, mas o que eles estavam fazendo, senão o propósito e o desígnio do Pai, que era a crucificação do Filho. Quer mais? Ou tá bom? Tá bom, então vamos preparar para a gente encerrar. Como é que Deus se relaciona? Eu tenho tentado várias vezes. Se você puder memorizar, nós temos algumas expressões. Primeiro, quando a gente fala de qualquer ação, ou condição, nós temos algo que a gente chama de primário, secundário, remoto e próximo. Então vamos pensar da seguinte maneira da relação de Deus com o mal. A Bíblia é clara, Deus jamais se relaciona com o mal pessoalmente. Deus jamais se relaciona com o mal pessoalmente. Tudo que é mal, Deus vai usar algo chamado transcendência. Ele é distante, vou me esconder aqui. Quando ele quer se relacionar com algo que é mal, ele jamais se relaciona pessoalmente. Tem um atributo dele chamado transcendência. Quando o que é mal está aqui, a maneira de Deus atuar é Deus recuar na sua transcendência. Ele jamais se relaciona com o mal pessoalmente, sempre distante. Porque Deus é sempre a causa distante ali, remota, de qualquer ação maligna. Mas quando é bom, Deus se relaciona pessoalmente. Sempre Ele tem essa relação. Então Deus se relaciona de duas maneiras, não é da maneirinha que a gente pensa, tudo igualzinho, tudo igual, tudo exato, tudo simétrico, não é assim. As relações de Deus são assimétricas. Com o mal, ele se distancia, ele é sempre remoto. Mesmo quando ele se relaciona, e eu explico como ele se relaciona. Ele é sempre remoto. Com o bom, com o que é bom, ele se relaciona pessoalmente, porque ele tem um atributo chamado de pessoalidade. Isso é importante para nós entendermos. Porque a gente vai explicar muitas coisas. A gente vai entender algumas coisas. Deus jamais se relacionará com o mal se não houver um intento positivo a se realizar. Deus jamais vai permitir, Ele vai precisar controlar, tecer qualquer coisa, qualquer evento desse, se Ele não tiver um propósito melhor, bom por trás. Jamais. Estão me entendendo aqui? Eu estou falando grego. Se for grego, diga misericórdia. Irmão Pedro não está aqui, né? Se tivesse, ele soltava misericórdia. Eu vou repetir por questão didática, para eu preparar o desfecho aqui dessa parte. Sim, na providência divina, Deus, sim, era a causa última do que estava acontecendo. Ele era a causa primária. Ele era a causa primária, foi ele quem deu o comando, mas ele se distanciou. Ele era a causa primária, mas ele se distanciou, ele deu o comando. Os irmãos de José eram a causa secundária, estavam ali usando toda a sua vontade, todo o seu pecado para poder fazer o mal ao irmão. Eles eram a causa secundária, eles eram a causa próxima e Deus é a causa distante e remota. Compliquei a vida de vocês? Sim, mesmo as ações pecaminosas dos irmãos de José estavam debaixo do controle soberano de Deus. Eles só fizeram o que Deus autorizou. Então Deus estava envolvido lá? Na sua transcendência, eu volto de novo, emaranhado de forma misteriosa, ele estava em cada evento ali, pegando as pontas e colocando da maneira que ele queria. Pessoalmente envolvido ali? Não. Ele jamais se relaciona com o mal na sua pessoalidade.
Jamais ele se relaciona com o mal de forma próxima, é sempre distante. Mas tudo que é bom, como essa ação de José, ele encontrar na boa intenção de Yahweh motivo suficiente para a benevolência imitativa. Deixa eu tirar aqui as aplicações, tem muita coisa para falar, mas deixe-me fazer aqui um desfecho rápido para você me entender, ou eu me deixar entender o que é que eu quis nesse texto. Eu corri de entrar em alguns detalhes. Primeiramente, eu encontro 3 afirmações da soberania de Deus muito clara aqui: a sua prerrogativa, o seu propósito e o seu plano. Como ele executa cada um. Na sua prerrogativa, que ele se aproxima e distancia. Do que é bom ele chega, do que é ruim ele se distancia. O seu propósito é determinado de acordo com as suas ações. Misteriosa, sim. Escondido, porque ele abre escônditos nessa hora. Mas nada escapa o seu controle. E aí nós temos, dentro desse aspecto, 3 afirmações importantes que eu quero destacar e fazer aqui 3 aplicações somente. A primeira afirmação que eu quero que você saia daqui, no que diz respeito à soberania de Deus, é essa: Deus, sim, possui a prerrogativa soberana de perdoar e retribuir pecados. O versículo 19, isso é bem claro. O bom é que ele é livre, ele não depende de nós para perdoar. Ele não depende de você para perdoar. Às vezes nós somos obstinados, e o bom é que ele não fica lá esperando, deixa eu ver se ele vai se arrepender ou se ele não vai, deixa eu ver se ele vai agir ou não vai. Ele é soberano e ele tem essa prerrogativa de perdoar ou retribuir. Os irmãos de José esperavam retribuição, punição. E José usa a benevolência imitativa de Deus para dizer: vocês não entenderam a graça. Então essa é a primeira afirmação da soberania que eu quero destacar. Deus possui a prerrogativa soberana de perdoar e de retribuir pecados. E Ele ama estender a sua graça a nós. Segunda afirmação da soberania: Deus, Ele alcança o seu propósito soberano, orquestrando bons resultados, mesmo através de seres humanos malignos. Já aconteceu na sua vida das pessoas tentarem lhe fazer o mal, e elas lhe empurram para cima? Quando eu cheguei em Fortaleza, era uma noite, Deus colocou alguns rapazes, você estava lá, não estava? Subi aquelas escadas lá, com aquelas caixas de livros, derramou até uma pimenta, lembra? Tinha que aguentar subir a escada. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei pensando, eu estava em depressão ali, pensando, morar numa capital é uma maldição, Deus está me amaldiçoando. Embates, lutas. Eu achava que a pior coisa que podia acontecer comigo era vir para Fortaleza. Eu fui empurrado para Fortaleza. Não me pergunte o que é que eu acho hoje. Porque aí é o sorriso irônico de Deus. Mesmo quando as pessoas querem destruir os teus sonhos, Deus pode usar o intento dos destruidores e as ações dos destruidores para poder realizar os seus sonhos. É por isso que eu digo assim, você quer ver o com raiva? Quer ver o com raiva mesmo? É se você vem para cá querer pautar sua vida pelo invejoso. Não pode dizer isso não, porque as pessoas com inveja, olha, cuidado, oi grande. Eu não sei onde vocês aprenderam isso, mas lhe garanto que isso não é de Deus não, gente. Isso não é de Deus não. O invejoso só faz mal a si mesmo. Ele não fará mal nenhum a você. É só para ele mesmo, para ela mesma.
Então eu não me incomodo com a inveja das pessoas, ou aquela preocupação. Eu não vou dizer, porque se eu disser que eu vou viajar, eu vou para o paraíso, não vai dar certo não, porque mesmo de olhar, olho grosso, isso aí eu não sei qual foi o terreiro de mamãe, não sei das quantas, que você aprendeu, mas não é bíblico. O invejoso não tem essa força, ele só faz mal a ele mesmo. O Deus soberano, com seu propósito soberano, ele orquestra bons resultados, até mesmo se alguém tenta o mal contra você. Você não consegue entender, mas até isso. Os caras queriam destruir o sonhador, e ao tentar destruir o sonhador, o que foi que eles fizeram? Fizeram o quê? Contribuíram para a realização do sonho do homem. Então, se eu fosse daqueles coaches, eu dizia, pois pega o que é seu aí, irmão. Pega aí. Vocês acham que alguém vai tomar de você porque tem inveja? Eu já ensinei o que é que a gente faz para o invejoso, né? Beijinho no ombro. Só que eu sou todo duro, não aguento nem beijar o ombro, está tudo duro. Beijinho no ombro para ele. Eu creio e faço essa afirmação soberana desse Deus que alcança seus propósitos soberanos, orquestrando bons resultados, mesmo de ações de pessoas más, que tentam fazer mal a você, mas no final das contas, talvez nem ela nem você saibam, de que Deus está usando essas pessoas para fazer o seu sonho se realizar, está transformando, atuando da maneira como Ele quer. E terceira afirmação de soberania. Deus realiza seu plano soberano de promover a salvação através de um servo sofredor na história de novo. Um cara sofredor e próspero. Eu acho que o caminho da prosperidade cristã, ela é tão esquisita, ela é tão estranha, que ela tem etapas que nos preparam. E quando a gente fala de prosperidade na terra de aflição, você precisa ligar essas duas coisas. Porque como é que o sujeito chamado José ganha uma túnica talá de manga, e olha o que é impressionante, já eu encerro com isso. O cara ganha uma túnica talá de manga, está lá em cima, terminou no fundo do poço. Lá no fundo do poço, ele é vendido como escravo. Lá, como escravo, ele prospera. Ele é escravo. E ele ainda é chamado de próspero. Vamos rever nosso conceito de prosperidade. Mas vou encerrar. Vou para a aplicação. Rapidamente. 1, 2, 3. Com 2 subtópicos só. Vocês perceberam o seguinte. Abraão, ele teve quantos filhos? Estão lembrados? Básico, que nós conhecemos, rapidamente, rapidão, H e Sara. Quantos filhos? 2. Os filhos se davam bem, não era? 2 meninos unidos, viu? Isaac e Ismael. Pensa em 2 crianças unidas, era isso mesmo? Eles refletiam muito a questão da mãe deles também, né? Tudo bem, mas quem foi escolhido foi Isaac. Aí o bicho tem 2 filhos. 2 de destaque, 2. Um era Esaú e o outro era Jacó. Pense em 2 irmãos que se amavam. Queridos. Um em carne. Era isso? Era nada. Quando Isaac morreu, Jacó já sabia que tinha que dar o lava que se aparecesse. Esaú jurou que haveria de matá-lo o dia que se encontrasse com ele. A rixa é tão grande entre Esaú e Jacó, que no ano 586, quando os descendentes de Jacó estavam tentando escapar da espada de Nabucodonosor, os descendentes de Esaú passaram a noite toda andando nas valas, nas rochas, quem conhece ali,
para tentar descobrir, oi, tem um israelita escondido aqui, ó, pega. Essa é a razão da rixa da Bíblia em Lamentações. Em nenhum momento se fala contra Nabucodonosor, Babilônia, mas contra Edom, são irmãos, rixa. Aí Jacó tem 12 filhos. Tudo unido, né? 12 agora. Agora o negócio aqui subiu aí. 12. Um se destaca como nenhum outro pelo seu caráter. Mas é interessante que é no final, bem no final, que a maior de todas as reconciliações de família acontece, e é dali que Deus agora vai dizer, está pronto para eu transformar esses irmãos unidos agora em uma nação. José viveu até 110 anos, e alguns dos seus irmãos viveram mais do que ele, mas eles estavam unidos aqui, depois de muita luta. Vamos tirar as aplicações. Primeiro, quando enfrentamos algo que não podemos controlar, lembre-se disso. Deus é soberano e controla todas as coisas. Você não controla a doença, você não controla as relações, você não controla o seu emprego, você não controla nada. A crença na soberania de Deus é um chamado a descansar, dizer, ó, lembra, Deus é soberano. Você não controla, Ele controla. Segunda aplicação, eu quero trazer uma aplicação de fé. Porque a fé, ela nos capacita para a vitória, para que a gente não se soberbeça e não nos corrompa. Ela nos capacita, é importante ter fé na vitória. Se estamos falando de prosperidade, é muito importante ter fé. Porque se nós descuidarmos dessa fé, de entender o seguinte, quem é que mexe os pauzinhos? Quem é, na verdade, que amarra as pontas do tecido da nossa vida? Quem é que controla cada detalhe? É importante ter fé quando nós chegarmos na prosperidade mesmo, quando chegarmos na vitória, é importante ter fé, porque do contrário, podemos facilmente ser corrompidos, porque podemos achar o seguinte, eu consegui, meu talento, meu trabalho. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Cuidado, precisamos de fé para não nos ensoberbecer na hora que a gente receber a vitória. Amém? É fraco demais esse povo. Segunda aplicação ainda dentro da fé. A fé tem uma outra função importante. Por quê? Porque a fé nos capacita para a derrota. Quando eu não consigo explicar tudo, quando me crucificarem de cabeça para baixo, como foi feito com Pedro, quando arrancar a cabeça, como foi feito com Paulo, quando atravessarem a barriga, como foi feito com Tiago, quando esticarem numa cruz em forma de T, como foi Tomé, ou mesmo Timóteo, que já é de uma outra geração, no dia 22 de janeiro, quando ele foi martirizado, ou muitos cristãos, a fé também, ela nos capacita para a derrota, para que a gente não se diminua a tal ponto, porque nós precisamos de fé para o milagre, mas de muito mais fé para a ausência dele, meu amigo. E quando ele não vier, nós precisamos ser insistentes, dizendo, ainda que ele me mate, eu continuarei crendo nele. Isso foi Jó, deve ser nós. Última aplicação. O Evangelho, impressionante, não nos capacita somente para vencermos, mas também para perder, a fim de que nunca fiquemos decepcionados com Deus e cheguemos ao ponto de dizer, qual foi a vantagem? A fé, ela é fantástica,
Mas a fé num Deus soberano nos deixa na certeza de que a gente só vai chegar em casa hoje, se Ele permitir. Se Ele não permitir, pode ser bem aqui mesmo, que a gente encerra a nossa jornada. Tem muito mais coisa a falar sobre prosperidade na terra de aflição, mas aí vai chegar lá no livro. Vai chegar no livro, 85 páginas, com mais detalhes. É um livro pequeno, é um livreto pequeno. O outro nosso já foi submetido a Thomas Nelson, Lamentações e a Fisiologia das Lágrimas. Esse é um novo. Mas que Deus abençoe, vamos ficar de pé, chamar o grupo de louvor.